Ruptura de estoque lá no FU. Tem uma pergunta que o pessoal faz bastante, que é o seguinte: aconteceu ruptura, o que eu faço agora? Qual a melhor forma para eu agir e consertar essa ruptura? Voltar a vender mais rápido, recuperar o posicionamento do anúncio que acaba tendo prejudicado pela ruptura, e como fazer para o próprio giro voltar ao que era antes da ruptura. E óbvio que tudo isso faz sentido, porque quando acontece uma ruptura, você realmente quer agir e precisa agir rápido. Mas é o seguinte, uma pergunta importante tem que ser feita nessa hora. Será que realmente esse é o problema que deveria ocupar a maior parte da sua atenção? Porque na prática, veja só, a gente fica desenvolvendo um monte de estratégia mirabolante para recuperar a ruptura, para correr atrás do rabo, mas de fato a gente deveria estar preocupado em como construir uma operação para que a ruptura simplesmente não aconteça. E esse que é o maior erro de quem trabalha com o FU, é se preocupar em corrigir o problema que já aconteceu. O foco não deveria ser ficar ali em como apagar um incêndio. O foco deveria ser em construir uma operação em que os incêndios não aconteçam, ou que aconteça cada vez menos. E é justamente sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. A primeira mudança na mentalidade é essa, que a ruptura não é o problema, ela é o sintoma de que alguma coisa anteriormente, uma decisão, por exemplo, que foi tomada tarde demais. Porque toda ruptura, ela começa muito antes do estoque chegar a zero. Ela começa quando ninguém percebe que a cobertura está diminuindo, quando uma campanha aumenta a demanda de um produto e ninguém ajusta a reposição, quando o fornecedor aumenta o prazo de entrega e o planejamento da reposição segue igual, como se nada tivesse mudado. Quando a operação demora para reagir aos sinais, perceba que o estoque ele apenas mostrou o resultado. O verdadeiro problema já aconteceu bem antes. Estou aqui na tela da Magic e me acompanha que essa análise pode ser um pouco mais complexa, tá? Inclusive, a tela da Magic, se você não conhecer, tem um link aqui embaixo nesse vídeo que você pode integrar a sua conta e ver, acompanhar comigo, fazer esse procedimento aqui, mas mostrando os dados aí da sua conta, tá? Então vamos lá, vamos junto aí com os dados da sua conta. Estou aqui na tela de elasticidade, peguei um produto aqui de uma conta que tem um comportamento de venda. Vou pegar o gráfico dele aqui que é mais fácil, né? Inclusive, se você não conhece, deixa eu explicar rapidamente essa tela aqui de elasticidade. Essa tela, ela tem vários períodos, eu estou vendo aqui o período mensal, então imagina cortes aqui nessa tela, mais ou menos assim, ó. Você tem aqui bloquinhos de 30 dias. Então, cada bloquinho desse aqui corresponde a 30 dias. Como eu disse, você pode mudar para semana, por exemplo. E aqui você tem o que vendeu nesses 30 dias para esse produto, né? Então eu tenho aqui quase 5 mil reais, eu vendi em 30 dias. No mês anterior aqui eu tinha vendido quase 10 mil reais, aqui 4 mil reais, 5, né? Então um produto que vendia 5 mil, caiu um pouquinho para 4, foi quase para 10 e agora caiu de novo para 5. Esse é o sobe e desce desse produto, principalmente dos 30 dias aqui, do intervalo de 30 a 60 dias, ele diminuiu bastante, metade aí, para agora os últimos 30 dias. Então, isso aqui é representado através de gráfico, com vendas aqui diárias. Você vê que teve um pico de venda muito acentuado aqui. Da mesma forma, ele caiu bruscamente, chegando a zero aqui, ó, em alguns dias zero de venda. E depois ele veio subindo e de novo está construindo o caminho dele de volta. São números muito bons que aparecem aqui, a gente vê a conversão muito boa e tudo mais. Então, esse tipo de comportamento de sobe e desce aqui, ele começa a ser muito estranho, porque olha só, esses índices de conversão aqui são extremamente bons. O mercado, para você ter uma ideia, o mercado, quando ele apresenta aí em torno de 5% de conversão, é um mercado que já é bom. Você vê que tem competição, mas você tem um espaço bacana. Abaixo de 5, 3, 2, já é um mercado mais agressivo ali, com pouco espaço na competição, muito difícil de fazer venda. Então perceba que passou de 5 já é muito bom. Passou de 10% de conversão, cara, um mercado excelente, com pouca gente acessando, né, poucos vendedores, onde você tem espaço, realmente um alto índice de intenção de compra de quem está procurando. Agora você imagina esse que está com 18, né, 17, 21% de conversão, 17%. Então, é um mercado que você vê que a procura é muito intensa. Então, como que pode uma venda subir tanto e depois cair tanto, se não é nem catálogo aqui, né? Um produto com baita conversão? Geralmente é estoque.
geralmente esse sim é o tal do dinheiro da mesa, porque ninguém parou de consumir esse produto. Esse produto aqui estava numa subida incrível, né? Ninguém parou de consumir ele nesse momento. Geralmente a culpa é interna. Vamos ver de perto esse produto? Eu vou clicar aqui na parte desse caminhãozinho aqui, ó, que é onde a gente vai para a reposição dele do full e entender o estoque dele do full. Dando um zoom mais nesse produto, agora olhando para o estoque dele dentro do full, a gente percebe que atualmente a tradução desses 163 unidades que ele tem no full vai durar ali 31 dias. Então cobertura de estoque é algo importante para a gente ficar de olho. Mas até mesmo essa cobertura ela começa a ser poluída, por quê? Eu vou numa média, né? Isso daqui é uma média das vendas, então em 60 dias vendeu 320 unidades e no último mês aconteceu isso aqui por semana. Mas olha só, eu tive 13 vendas numa semana, 24, 20, a gente já viu isso, e a última semana, pum, foi lá para cima, 46 unidades em uma única semana, onde eu estava vendendo 20, né? Então basicamente dobrou aí, um pouquinho mais que o dobro. Quando existe um movimento tão grande, você já tem um prejuízo na média, né? Porque uma média com o tal do desvio padrão começa a aumentar, né? Ou seja, é uma média que começa a ser desqualificada. Ela dissolve demais, sendo que é muito mais fácil quando você tem uma venda mais homogênea. Enfim, aqui eu quero chamar a atenção, é que esse 46 já mostra que, olha, é um foguete. Esse anúncio aqui já virou um foguete. Ele precisa desse tipo de reposição agora, uma reposição mais intensa, né? Mas eu quero caçar aqui por que esse anúncio perdeu venda. Vou clicar aqui no consumo de operação de estoque. Na tela de operação de estoque desse produto, eu mostro o caminho do estoque. Esse gráfico vai nos indicar justamente isso, né? Ó, o que aconteceu aqui? É um produto que ele vinha tendo um estoque, teve uma reposição, isso aqui é estoque do full, a reposição foi aqui para frente, ele caiu, vendeu, teve uma outra pequena reposição e vendeu, até chegar um momento aqui que chegou a beirar a zero. Isso daqui já é um perigo demais para um produto importante, esse produto de curva A, né? Teve uma reposição, só que essa reposição ou ela foi muito fraca, ou ela não teve uma resposta rápida de uma nova reposição. E chegou aqui a ruptura de estoque. Então, esse ponto ali mais baixo do gráfico é o que a gente não quer que aconteça, né? A ruptura. Ela durou daqui, do meados do dia 25, e foi quase até em meados do dia, sei lá, por aqui, acho que é dia 19. Então, esse período aqui, ó, o produto ficou sem estoque. Depois ele voltou com uma reposição, depois uma segunda reposição mais forte para buscar de volta as vendas. Tanto que, lembrando, a gente está num período aqui atual que as vendas estão decolando de novo. Mas você percebe o quanto de coisa, de atraso de informação que a gente tem aqui? Por que eu estou falando de reposição do full e mostrei esse produto? Porque esse aqui é um produto interessante, ele sempre foi curva A, então, curva A em todos os meses. Então, para isso foi bem bacana. A escolha de ir para o produto, para o full, é uma escolha inteligente nesse caso. Mas se você também não criar um processo de reposição constante, como eu disse, a reposição não é pontual, ela é parte de um processo, vai acontecer que você vai continuar fazendo a reposição, né? Só que ela vai acabar o estoque de novo. Né? Não é só uma reposição, igual a gente fez agora, né? Essa conta aqui veio e fez uma reposição. Acabou o problema dele? Não dá para saber. Né? Ele resolveu esse problema, o fato aqui de ter uma ruptura, resolveu, ok, resolveu, mas se não for criado aqui nessa conta, de fato, uma constância, um processo de reposição, esse cenário vai acontecer de novo. Se a gente voltar aqui, vai acontecer assim, ó, a venda vai acabar descendo aqui, vai ficar ruptura de novo, sobe e desce, o tal do voo da galinha, né? Ele sobe, repõe, volta e vai ficando o dinheiro na mesa até que um concorrente venha ou até que o mercado venha e dite as novas regras. Fala, olha, você errou tanto que agora esse espaço aqui já não é mais seu. Então, fica marcado isso nesse vídeo aqui, né, especialmente nessa tela, que a reposição por si só, né, mandar um produto para o full, tem que ir junto com ele um processo contínuo de reposição, para não deixar acontecer esse tipo de coisa. Existe outra armadilha muito comum, que o seller acredita que precisa encontrar a reposição perfeita, sabe? O número perfeito, a quantidade perfeita, o momento perfeito, como se uma única
reposição ou decisão ia resolver tudo. Só que a operação não funciona assim. Você nunca vai prever exatamente o que vai acontecer. Claro, a demanda muda, o algoritmo muda, a concorrência muda, a promoção entra, o fornecedor atrasa, né? O universo todo ali, o ambiente todo é extremamente volátil. Então o objetivo não é acertar uma grande decisão, é construir um processo para que você consiga pequenos acertos todos os dias, constantemente, né? Porque a operação forte, elas não nascem de uma decisão brilhante, elas nascem da constância, de centenas de pequenas decisões corretas tomadas ao longo do tempo. Isso sim é que é uma construção de verdade. Quando a gente fala de reposição, muita gente imagina apenas alguém decidindo quando enviar para o full. E essa é a menor das decisões. A reposição começa muito antes disso. Ela começa na escolha, por exemplo, de um produto que você vai mandar ou não para o full. Porque nem todo SKU, nem todo produto merece ocupar o espaço no full. Nem todo produto merece receber o mesmo investimento. E depois vem a organização física da operação de fato. Como esse produto entra no seu galpão, por exemplo? Como que ele é armazenado? Onde ele é armazenado? Quanto tempo leva para esse produto ser preparado, embalado, organizado para você mandar para o full? Existe um fluxo que facilita a movimentação de cada reposição? Ou esse produto, sempre quando precisa ser reposto, vira aquela corrida contra o relógio? Porque muitas vezes o problema não está na decisão de enviar propriamente o produto, é na dificuldade da operação em executar a reposição do estoque. Eu digo, não é nem planejar o problema é executar fisicamente mesmo. Reposição, ela não é um evento único. Reposição é a consequência de um processo bem construído. Vamos à análise. Tela de curva ABC aqui dentro da Magic. Você já entendeu? Na outra tela é bem parecida aqui que eu já falei. Então aqui são blocos, né? Deixa eu riscar aqui para ficar melhor. Isso aqui são blocos de venda. Então aqui são vendas que aconteceram nos 90 a 120 dias atrás. Esse aqui nos 60 a 90. Esse aqui nos 30 60. E esse aqui, a última aqui nos últimos 30 dias. Anúncio. Temos 1, 2, 3, 4 e assim ele vai. Eles estão ordenados por curva ABC. Interessante que nesse caso aqui, a ordenação deles, ó, tá vendo? A ordenar por, tá por quantidade. Então esse primeiro anúncio aqui não é o que fatura mais, não é a curva A, não é porque ele tem mais receita. Inclusive o de baixo vem de 21 todo mês, né? Ou nos últimos 30 dias. Esse aqui vem de 8. Por que ele está na frente então? Pelas unidades vendidas. Ele vendeu 339 unidades versus 293. Então esse aqui entrega mais volume de produtos fisicamente. Você pode mudar, obviamente, você pode mudar inclusive aqui o período escolhido, pode ser mensal, semanal, trimestral, e a ordenação aqui por quantidade ou valor. E por que é interessante por quantidade? Porque o full é estoque é físico. Então um produto que tem boa quantidade, ele é mais fácil de fazer gestão de estoque do que um produto que tem menos quantidade, quando comparado com isso, certo? E aqui essa empresa, ela faz algumas escolhas que eu acredito ser bem interessante. Primeiro, entenda esse produto aqui, é um anúncio, que é o primeiro, a gente já viu, e ele vendia nada há 90, 120 dias atrás. Depois ele vendeu 2 unidadezinhas a 60, 90 dias, e ele era da curva C, ele saiu da curva 0, foi para a curva C. E aqui ele vendeu 48 unidades, já entrou para a curva A, ó que interessante. E aí, olha só o que aconteceu, ele saiu de 48 unidades por mês, foi para 340 quase. Um salto absurdo, quase 9 mil reais de faturamento. Então, é um salto gigantesco. Ele saiu daqui de baixo e foi parar lá em cima. O desempenho é um foguete, esse anúncio. E perceba que aqui do lado, você vê que ele não está no full. Aqui, o raiozinho indica que é um anúncio que está dentro do full. Então, ele é o mais unidades nessa conta, então não está no full. Por quê? E por que eu acho que isso pode ser interessante? Porque ele, apesar de ter volume, ele não tem maturidade, que é algo muito interessante, que ele surgiu quase que agora, né? Ele era 0, C, mesmo que ele é o segundo mês que ele é da curva a diferença de um mês para outro é gigantesca. Então não existe ainda uma estabilidade que melhore minha previsão. Vou levar para o full um produto que eu ainda não tenho uma constância na reposição. Um mês eu vendi 48, outro quase 400, e essa minha média vai ser muito poluída. Tanto que, olha só o que está acontecendo com esse produto, ele está pausado, né? Pausado indica que, inclusive, ele não tem estoque local para disponibilizar.
Então, para que levar para o full um produto que ainda está rampando tão alto e que o estoque local, talvez eu não tenha reposição suficiente para ele? Então, o ideal seria mesmo manter esse produto, vamos chutar aqui, ó, mas que ele tenha 2 meses com venda acima de 300 unidades, por exemplo, pode ser uma meta. Acima de 2 meses, venda em 300 unidades, pelo menos 2 meses na curva A, aí eu já consigo olhar para trás no histórico desse produto e ver que ele tem, de fato, números que eu consigo me apoiar e fazer uma boa reposição de estoque. Veja que o segundo colocado e o terceiro já estão, eles têm um pouco mais de estabilidade, há mais tempo de curva A e tudo mais, então acaba ficando mais fácil de fazer esse tipo de previsão. Até porque fazer reposição é muito fácil, eu só vim aqui, beleza, vou fazer a reposição. E a reposição está aqui, ó. Quanto que eu tenho que fazer? Está aqui, né? Então eu faço 14, eu já tenho 115 unidades, essa conta está mandando aqui como reposição. Tenho 18 unidades nessa no estoque local, feita a reposição. Só clicar nesse botão aqui, eu mando esse produto para o full do Meli. Só que não é aqui que está o segredo. Reposição é matemática, cara crachá. Pô, vendeu tanto, eu quero tanto dias de cobertura, tal. Eu escolho aqui a cobertura que eu quero, né? Uma cobertura ideal que combina com o meu processo. E aí? Se isso não fizer parte de um planejamento maior, se eu não olhar para esse produto e fazer essas perguntas de, cara, tem estrutura para suportar isso? A velocidade, esse produto é fácil de embalar? É possível padronizar? Eu tenho muita toca? Enfim, estou mandando uma encrenca? Eu vou criar um problema ou eu vou potencializar meu trabalho? Porque a ideia é que eu consiga achar um produto que, apesar ou além da demanda, eu também consiga um mínimo de escala com ele, né? Eu consigo imaginar, olha, se eu vender 5 vezes mais, eu vou ficar feliz ou eu vou ficar maluco? Esse é o tipo de raciocínio que tem que ter sempre que for trabalhar com algum produto dentro do Mercado Livre Full. E olha, se hoje a sua operação depende de planilha espalhada, conferências manuais e muita experiência da sua parte aí para decidir o que fazer primeiro, talvez o problema não seja a falta de informação. Pelo contrário, hoje em dia a gente tem informação demais. Talvez seja a falta de uma estrutura que transforme essas informações em prioridades, claro. Presta atenção nisso, prioridades. E é exatamente esse é o papel aqui da Magic, ajudar você a enxergar antes, priorizar melhor e a reagir mais rápido para as decisões importantes, decisões que realmente importam e que essas decisões não sejam tomadas tarde demais. Então, se você está gostando dessa tela que eu estou te mostrando aqui, veja essa tela com seus próprios dados. Tem um link aqui nesse vídeo onde você vai poder se aprofundar e, de fato, chegar aqui na Magic e ver os seus dados acontecendo aqui, para a gente, de fato, ajudar você a tomar essas decisões de forma consciente. Tem uma ideia que atrapalha muita gente. Achar que planejar significa acertar exatamente o que vai acontecer. Mas olha, ninguém consegue prever o mercado com essa precisão toda. Ninguém. Planejamento, presta atenção, planejamento, ele não é prever o futuro. Planejamento é criar a capacidade de reação. É saber exatamente qual o objetivo que você quer proteger. Isso sim é planejamento. E no full, o objetivo é simples. É manter disponibilidade de estoque sem imobilizar dinheiro ou estoque além do necessário. Esse é o objetivo. E quando esse objetivo está claro, fica muito mais fácil saber quais os indicadores realmente importam nas decisões que a gente precisa tomar. Na minha opinião, um dos indicadores mais importantes para quem trabalha com full, com gestão de estoque, é a cobertura de estoque. Porque ela responde uma pergunta que é muito simples, mas importante, que é o seguinte: se tudo continuar como está hoje, quantos dias esse meu estoque vai sustentar as vendas que estão acontecendo? Percebe que a cobertura de estoque ela não serve para prever o futuro, ela serve para dar um tempo de reação. Quanto antes você percebe que a cobertura está diminuindo, maior é a chance de agir antes que aconteça a tal da ruptura. Cobertura, ela não serve para dizer que você rompeu o estoque, ela serve para impedir que você rompa o estoque. E já que cobertura de estoque é um índice importantíssimo para olhar, eu trouxe você aqui nessa tela, ela mostra algo diferente do que o Mercado Livre mostra, né? O que é a diferença dela? Primeiro, ela qualifica o estoque. Então aqui nós temos essa conta, um exemplo, ela vendeu quase 300 mil reais aqui no período, né, no full. E aí vem a pergunta, como que está a matéria-prima? Para pelo menos repetir esse processo. Vamos vender de novo, vamos arredondar aqui 300, né? Como que está então o estoque desses produtos que vendeu 300? E aí que está o problema. Então, esse valor aqui de faturamento, 32% dele grava,
32% é muito, né? De uma queda de faturamento. Por que queda? Porque 32% está sem estoque. Então eu não consigo vender os 300 pelo simples fato de 32% desses produtos que venderam não tem mais estoque, estou com o estoque zerado. Para piorar, eu tenho 51% que está com estoque no vermelho, que é o estoque na casa, na média de 5 dias. Ou seja, não acabou, mas vai acabar. E se você não repôs até agora, a reposição provavelmente não vai acontecer nos próximos dias. Então, um risco gigantesco. É quase que 80%, mais que 80%, 83% aqui. Então, olha só, você imagina 83% aqui do faturamento comprometido de maneira óbvia, de cara, por quê? Por falta de estoque. Imagina, sua empresa com 83% de faturamento a menos. Então, esse é o primeiro índice que tem que ser olhado. E não só olhado o índice, porque também o índice sozinho não adianta, a gente precisa combater para melhorar esse negócio. A gente precisa, a partir de agora, ter uma meta, e essa meta envolve um projeto, e esse projeto vai ter lá a reposição do FUR, obviamente, mas com um objetivo claro de olhar esse número aqui. A gente precisa acompanhar essa tela e ter esse índice verde aqui, que é um índice ideal. Isso aqui tem que estar nesse projeto, ou nessa conta aqui, no mínimo 50%. Mas no mínimo, assim, como o primeiro índice, né? Isso daqui depois tem que subir ainda mais. Mas se a gente colocar um prazo aqui de, sei lá, vamos falar umas 3 reposições, que dá mais ou menos 2 semanas. Então vamos lá, 15 dias para a gente transformar esse verde aqui em pelo menos 50%. A reposição faz parte, mas você vê que ela não é o principal do negócio, não é só fazer uma reposição. Ela tem que entender o que está acontecendo para, de fato, a gente buscar o projeto em si, né? A reposição faz parte da briga. E não só isso, essa conta ela tem um outro problema. Quando a gente olha para o estoque que ela tem, porque não está vazio. Essa conta aqui tem estoque lá no full. O problema é que do que está no full agora, 45% o giro está ruim, está baixo, né? E olha só que louco, né? A física não explica isso, mas essa conta a gente já viu que ela tem o estoque vazio, ou seja, está faltando produto, mas ao mesmo tempo a conta está com o estoque cheio, porque 45% ou quase metade dele está parado. O que a gente precisa entender que aqui não há uma movimentação simplesmente de estoque, há uma movimentação de capital da empresa. A gente precisa pegar o capital parado que está aqui e transformar esse capital em produtos que vendam. A gente precisa aumentar esse verdinho aqui, porque verdinho tem custo. Você vai falar lá, olha, mas eu não tenho dinheiro, a questão, tá aqui o dinheiro, né? 45% do estoque parado. E aí vem da escolha também. Será que aqui não aconteceu algum tipo de escolha de produto que não era a hora certa? Que aquela vontade de vender, de lançar, eu acredito, não, quando mandar para o full ele vai acontecer, e não aconteceu. E aqui ele está prejudicando o que era mais certeza. Né? Então, aqui você tem várias questões, inclusive produtos na ordem aqui para poder fazer essa queima, né? Para entender quem que está prendendo o capital e quem que a gente precisa repor. Cobertura de estoque e prioridade e principalmente meta. A gente tem que voltar nessa tela aqui e ver esse índice completamente diferente. E aí a gente vem para outro erro muito comum, que é tratar o EDS e a reposição de estoque como assuntos separados. Mas eles fazem parte da mesma estratégia. Quando você investe em ads, em campanhas de marketing, você está criando o quê? Criando demanda. Você está dizendo ao Mercado Livre, falando, olha, Mercado Livre, quero que você mostre mais esse anúncio para as pessoas. Quero que você divulgue mais esse produto que eu tenho. Só que existe uma pergunta que não tem como não fazer, que é o seguinte, a minha operação, meu estoque, consegue sustentar esse aumento de venda que eu estou buscando quando eu falo para o Mercado Livre mostrar mais o meu anúncio? Será que meu estoque realmente segura a bronca se isso acontecer? Porque fazer ads em um produto com a cobertura de estoque muito baixa é como você acelerar um carro em direção à parede. Você até vende mais por alguns dias, mas a gente sabe onde essa história termina. Ruptura, perda de ritmo do anúncio, a queda da disponibilidade e depois começa todo o esforço de novo. Você começa quase que do zero, a recuperar aquilo que você já poderia ter tido evitado. Afinal de contas, você está ali, em parte, no comando
dessa situação? O marketing, ele gera demanda. O estoque, ele sustenta essa demanda, ele atende essa demanda que você criou. A gestão é equilibrar essas duas forças, entende? Não basta perguntar quanto você consegue vender. A pergunta mais importante é quando a sua operação consegue sustentar o que ele está vendendo. Hora de identificar dois tipos de problema. O primeiro problema é um produto com campanha acelerando de ads e sem estoque, para segurar a bronca. Então a gente vai fazer um filtro aqui para achar esses casos. O segundo caso é o contrário. Produtos com muito estoque, mas sem campanha ativa ou com campanha com retorno muito alto, que aí não é momento de ter retorno muito alto. Ou seja, a gente pode trocar um pouquinho de retorno, então um pouco menos de retorno por um giro maior de estoque. Vamos começar aqui então o primeiro caso, identificar produto com estoque baixo e com campanha. Visão por anúncio, então tem que ser com campanhas que estão entregando, né? E aqui na parte do estoque, vamos pegar aqui estoque, especialmente dias, né? Vamos aqui nos dias de estoque. Eu quero dias, uma cobertura, né, menor do que 5 dias. Então, menor do que 5 dias já é algo importante aqui. Vamos lá então. Olha quanto anúncio a gente tem entregando, então anúncios com entrega acontecendo, mas com estoque baixo, né? Então, olha o tanto de trabalho aqui que dá para ser feito ainda, porque esses anúncios aqui, muitas vezes até estão entregando bem, ele tem um bom resultado. E esse não é um problema, não é isso que a gente está reclamando. O problema é que eles estão avançando as vendas, mas é o carro que vai bater na parede. Então, eles estão avançando a venda e não tem estoque. O estoque não vai aguentar. O que adianta? Será que não é momento de segurar um pouco esse entusiasmo na venda? Lucra mais, segura um pouco, não precisa gastar com tanto ads. Afinal de contas, o ads vai mostrar para mais pessoas, ele vai vender mais ainda. Enfim, não combina esse tipo de coisa. Vamos agora para o segundo problema, já que a gente já viu que tem vários aqui. Inclusive, o que eu vou fazer aqui, eu vou salvar isso daqui como um filtro para aparecer na primeira tela. Um filtro que vai nos mostrar sempre quando acontecer esse tipo de caso. Eu vou vir aqui e salvar. Vou nomear aqui como ads com estoque baixo. Vou colocar, baixo. Vou colocar aqui na primeira página e salvar para que a gente consiga ver isso sempre que a gente abrir essa tela de ads. Vamos agora para a segunda visão, que é justamente pegar produtos que o estoque está alto, mas de repente as minhas campanhas não estão entregando muito bem, né? Então, eu vou primeiro atrás do estoque. Vamos lá, o estoque. Pegar o estoque, então, maior do que 90 dias. Vamos aplicar aqui. Na tela só temos estoque alto agora. E aqui agora a gente vai pegar primeiro ROAS, né? Vamos pegar umas campanhas com retorno muito alto, sabe? Então, o ROAS aqui maior do que 30. Será que eu tenho uma campanha aqui com ROAS maior do que 30? Vamos ver, vamos ver. Ó, eu tenho algumas campanhas aqui onde o ROAS tá bem alto. E aí o que tá? De novo, quando a gente avalia só o ROAS, a gente também fica com uma análise muito pobre, né? Aqui a gente tem um produto que a gente está precisando vender, uma cobertura de estoque muito alta. Se ele tiver no full, essa cobertura de estoque vai gerar armazenamento extra, custo e próprio capital de giro da empresa prejudicado. Do outro lado, eu estou com um ROAS de 40. Se você olhar só para o ROAS, você vai falar, cara, muito legal, um ROAS de 40, tá tudo em paz, vamos embora, né? Mas não combina com a realidade desse produto. É um produto que precisa girar. Não é um produto que, nesse momento, a prioridade dele é esse retorno tão saudável assim. Quero dizer o seguinte, que existe uma gordurinha para ser queimada. Existe ali uma possibilidade da gente abrir mão um pouco do ROAS, ou seja, de repente forçar um pouco no ads, em troca de um giro maior de estoque. E quando aquele giro maior acontecer e o estoque chegar em volumes adequados, saudáveis, volta o ROAS para o lugar que ele estava. E esse tipo de ajuste é de fato gestão. Quando a gente não olha o mesmo índice para todo mundo, a gente entende o que está acontecendo com cada caso, né? Então, esse aqui no caso é um exemplo de como você poder caçar produtos com um comportamento para você agir. Vamos fazer a mesma coisa, vamos salvar aqui e vamos colocar aqui estoque, ou melhor aqui, oportunidade de vender mais, né?
uma oportunidade de vender mais. Vamos lá. De volta à primeira página aqui, além dos alertas que a gente já tinha, aqui a gente tem mais 2 alertas. Esses 2 alertas são anúncios com ads, mas sem estoque, e oportunidades de vender mais. Vou dar um zoom para ficar mais claro aqui, ó. Olha que legal. Atualmente a gente tem anúncios gastando aqui, ó, quase 3 mil reais em anúncios, que tem, ó, o ROAS não tá nem tão bom assim, ó. O ROAS já um pouco baixo, mas são produtos que o estoque está acabando. Então você perceba, um anúncio que o retorno já não é tão bom, ou seja, tem alguém acelerando o ads, patinando o pneu ali. E o resultado disso vai ser um estoque que vai acabar. Né? O que está sendo construído nesse movimento aqui? Nada muito interessante. E o de baixo é o seguinte, eu tenho aqui um retorno lindo, né? Quase de 60 vezes, ó, que maravilha. Só que cadê o resultado? Não está acontecendo. Não só isso, o que eu tenho de estoque desses produtos aqui ainda não combina com a venda. Eu poderia, por que não trocar? Por que não a gente pegar esse ROAS aqui que está de 58? Cara, que eu tivesse um ROAS de 30, que é excelente já. Né? Com a margem de lucro, geralmente a margem com 30 de ROAS é muito boa. Por que então eu não troco aqui por 30 de ROAS, 35, se achar pouco ainda, 30 vezes, e trocar isso por um estoque mais balanceado, liberar o capital de giro que está parado nesses produtos. Olha só como é diferente analisar ads, reposição do estoque, quando a gente começa a contextualizar que produto que a gente está falando. E no final das contas, a ruptura nunca é o verdadeiro problema. Ela apenas revela algum processo que falhou. Por isso que operações mais maduras aqui no Mercado Livre não são aquelas que aprendem a recuperar a ruptura rapidamente, né? Aconteceu a ruptura, já tem processo até para corrigir. Na verdade, são operações que desenvolvem processos, procedimentos, estrutura, cultura, para que as rupturas nunca aconteçam, ou pelo menos aconteçam cada vez menos. E isso passa por escolher melhor os produtos, organizar a sua operação fisicamente falando, acompanhar os indicadores corretos, não ficar com poluição de informação e reagir na velocidade que o Mercado Livre exige. Não só o Mercado Livre, mas o mercado de fato exige. Quando você constrói essa estrutura, você deixa de depender de grandes acertos ou de acertos pontuais. Você passa a acumular pequenos acertos todos os dias. É essa consistência que sustenta o crescimento de verdade. Essa consistência protege a sua margem e permite que a sua empresa escale, sem transformar a sua operação num ciclo permanente de apagar incêndio.